Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Fabiano, faço parte do Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício, GFEX Unifal. Hoje temos a honra de receber o professor Vitor Daniel Tessuti, que vai apresentar para a gente o tema Parâmetros Biomecânicos e Fisiológicos da Economia de Corrida. Tá certo, Vitor? Perfeito, é isso aí. Fique à vontade. Tá. Bom, obrigado, Fabiano. Agradeço aí o convite e a oportunidade de falar um pouco de algo que eu estou estudando, que é a corrida, não especificamente a economia de corrida, mas é um tema que, falando de corrida especificamente, a gente acabou lendo um pouco mais e até fazendo alguns posts a respeito. Ah, Me apresentando um pouco mais, né, mostrando um pouco para vocês o que eu faço, eu sou bacharel em esporte, com mestrado em ciência da reabilitação e agora eu sou doutorando do programa de ciências interdisciplinar da Unifesp de Santos. A pesquisa no mestrado foi com corrida em diferentes pisos, né, onde a gente comparou asfalto, tartan, concreto e grama. E agora o doutorado a pesquisa está sendo feita a respeito de feedback auditivo, né, tentando entender um pouco essa questão de a relação de técnica de corrida com o barulho que a gente faz, como é que a gente consegue reverter isso em melhora da técnica de corrida, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui, ela inteira. Ai, isso. Então, beleza. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre mecânica e fisiologia da economia de corrida, tá? A minha área de pesquisa é mais biomecânica, não é tanto fisiologia, tá? Então, peço desculpa antecipadamente aí caso tenha alguma falha em parâmetros fisiológicos, tá? Mas a ideia é relacionar os dois, já que economia de corrida é algo onde essas duas áreas estão extremamente vinculadas, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro é importante entender esse conceito de economia de corrida, tá? Então, esse quadro aqui mostra um pouco do que ela é composta, né? Então a gente pode desenvolvê-la, né? Quando a gente pensa num treinamento de endurance, onde a gente pensa em desenvolver a questão mais fisiológica, focado mais nas estruturas mitocondriais, né? Onde a gente vai ter melhora da quantidade de mitocôndrias, da atividade mitocondrial, toda a capacidade de tamponamento, né? Em aspectos relacionados ao treinamento, tentando aumentar a força, a potência muscular, a resistência, coordenação intermuscular, tempo de contato, já entra um pouco na questão da biomecânica, eficiência em termos de propulsão também, né, o ambiente, o quanto que o ambiente afeta a questão da economia de corrida. Quem já fez provas em ambientes extremamente quentes sabe quão difícil é a mais, né, fazer uma prova bem feita, né, enquanto, ao contrário, também provas em ambientes mais frios, o quanto rende mais a própria corrida. Ambientes úmidos também acaba afetando bastante essa questão da sua performance na corrida. E aí a gente entra na questão da técnica, né? Algo extremamente que muita gente tem vendo uma discussão bastante grande, né? A forma de colocar o pé, a forma como se faz a propulsão, aonde coloca, né? Se coloca o pé mais para frente ou mais para trás ou embaixo do quadril, né? Se empurra mais, se empurra menos, né? Em termos de se de repente, né, a questão do alongamento, se aumenta a amplitude de passada ou se não aumenta a amplitude de passada, né, a questão nutricional, se a gente pode retardar a fadiga dependendo do que a gente ingere, se existe se a questão da hidratação, o quanto afeta a corrida, né, se tem um aumento ou diminuição do estresse cardiovascular, por aí vai. Então a gente percebe realmente que a economia de corrida é algo extremamente complexo quando a gente quer abordar essa temática, né? E aí eu gosto de mostrar um outro esquema, né, de um artigo relativamente antigo, de 20 anos atrás, 22 anos atrás, mas que ele exprime um pouco essa questão do quanto realmente a gente tem entender o que compõe em parâmetros de treinamento, o que compõe exatamente a economia de corrida. Então, quando a gente olha esse quadro feito por Pavolani e colaboradores, a gente percebe que aqui ele coloca a economia de corrida como sendo um fator que afeta a performance na corrida de longa distância, que vai ter como componente a capacidade neuromuscular e a capacidade e potência aeróbica.
tá? Então, a gente vai tentar hoje relacionar um pouco da mecânica da corrida, falar da biomecânica, né? E falar de alguns parâmetros relacionados a gasto energético e limiar de lactato, tá? Então é aí que a gente vai tentar ficar relacionando aí com a economia de corrida, tá? Quando a gente fala em correr, né, longas distâncias, é importante a gente entender um pouco o que é a corrida, né? Então, principalmente em termos de gasto energético. Então, esse trabalho do Huckhammer, ele mostra um pouco o que a gente tem em termos de como é que se distribui o gasto energético em termos de corrida. Então, a gente tem basicamente 80% do nosso gasto energético correndo sendo responsabilidade do suporte ao peso corporal e da propulsão, tá? E aí, muitas vezes, a gente coloca, às vezes não coloca tanta preocupação, coloca muita preocupação nesse ponto, mas talvez a gente não saiba o tamanho dessa preocupação que a gente tem que colocar. Talvez a gente subvaloriza essa fase da corrida, né? E olhando o gráfico como esse, a gente percebe, bom, 80% da minha corrida depende do tempo de contato que eu estou com o chão, então eu preciso, né, então olhar para isso com mais cuidado, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, que 7% tem a ver com a perna, com o balanço da perna, né? Então aquela perna que não está em contato com o chão, e aí a gente tem 11% relativo a outros fatores que estão envolvidos em toda a manutenção da corrida, né? Como a respiração, o trabalho cardíaco, as forças de frenagem que agem no nosso corpo, né? E a gente coloca aí até a questão do vento contra, por exemplo, que é uma das forças que agem, né? A própria força de atrito também, né? E aí tem aquela questão também, 2% somente do balanço lateral, né? E aí tem até gente que fala, bom, para que prestar tanta atenção no braço se a minha oscilação lateral não afeta tanto a minha performance na corrida, né? Dependendo do tipo de corredor e do nível de performance que você quer agir, 2% pode ser a diferença entre a medalha de ouro e a medalha de bronze, ou até não ter medalha, né? Então a gente precisa tomar cuidado, às vezes, com algumas colocações, porque muitas vezes uma diferença de 2% no tempo final da maratona é uma diferença razoável, né? Então, como eu falei, eu vou dar atenção aqui a alguns parâmetros que eu acho importante, né, na verdade que eu vi importante, lendo alguns estudos, e relacioná-los com a questão da fisiologia, tá? Então vamos lá. Então o primeiro que eu quero mostrar para vocês é a questão da oscilação vertical, né? Então, oscilação vertical, a gente está falando conceituando essa variável, né? A gente está falando da magnitude do deslocamento do centro de massa. Então, nesse vídeo, a gente consegue ver o quanto o trocânter está deslocando verticalmente, tá? Então, aqui é a mesma pessoa, do lado direito e do lado esquerdo, né? No mesmo dia de filmagem, né? Então, a gente percebe que ao momento que a gente olha o ponto mais baixo que ela alcançou com o ponto mais alto que ela alcançou, isso é o que a gente chama de oscilação vertical. Claro que se a gente decompor esse desenho, a gente vai perceber que, né, a gente tem um momento que a gente olha mais essa parte essa alça mais baixa, a gente pode, por aqui, calcular, por exemplo, o drop do quadril, né? O drop do quadril é uma oscilação lateral uma oscilação no plano frontal da pelve, que faz com que o lado da perna que está na fase de balanço, né, essa pelve caia mais do que a perna de apoio. E através desse desenho a gente consegue ver nessa parte mais baixa aqui o quanto que é esse drop do quadril, tá? Claro que não é a melhor medida, mas a gente consegue ver no plano sagital essa queda, tá? Por que eu estou falando tanto nisso, né? Então, essa questão da oscilação vertical, né, quando a gente olha uma atleta como essa, que já tinha nessa época de filmagem, já tinha feito 2 maratonas, já tinha feito várias meias maratonas, então já tem uma experiência de corrida bastante razoável, uma experiência de treino bastante razoável. A gente observa que existe uma pequena, aqui um pouco de um lado, uma variabilidade um pouquinho maior, e do outro lado, uma variabilidade muito pequena do seu movimento do trocânter durante toda a corrida, em alguns passos aqui, tá? Então isso faz com que essa consistência da técnica da corrida faz com que ela gaste menos energia. Agora, quando a gente entra numa questão que é fazer uma comparação dessa mesma atleta, né, com uma atleta que corre há 6 meses e já apresenta lesão,
né? Então, a gente percebe que existe um desenho completamente diferente, né? Que desenho é esse? Então, percebe que a organização do movimentação do trocânter da corredora da esquerda, ela está mantendo a mesma forma. Então, isso aqui foi basicamente 1 ano e meio depois, né? E essa outra atleta da direita é uma atleta que corre há 6 meses, que já tem uma dor no joelho e que a gente percebe que não tem consistência alguma, né? E muitas vezes, a olho nu, a gente não vê isso de jeito nenhum. E a gente percebe que, principalmente quando ela está numa condição com a perna de apoio, existe um tempo maior que ela fica aqui com o cursor, que ela tem uma base muito grande dessa curva, enquanto a base dessa curva aqui é menor, tá? Então isso faz com que, se a gente for analisar cinematicamente esse movimento, vai perceber que existe uma oscilação. Primeiro, a gente vai perceber que existe uma oscilação vertical maior, né? E segundo, que outras articulações também estão envolvidas nessa condição de uma base maior dessa curva, tá? Então, todos esses são parâmetros que a gente observa para que exatamente identifique, né, possíveis, ou tente identificar possíveis causas, né, que está levando essa pessoa a ter uma sobrecarga ao ponto de gerar uma lesão, né, ou um desconforto de dor. Então, né, em termos de energia, né, a pergunta que fica é: qual dessas corredoras gasta menos energia ao correr, né? Então, uma pessoa que acaba ficando muito tempo fazendo essa base aqui embaixo, o que acontece? Muitas vezes ela acaba ficando com um tempo de contato muito grande e, para poder compensar isso, ela tem que fazer um impulso muito maior. Então, ela acaba tendo que ter uma ação concêntrica maior, e isso, se a gente somar isso a cada passo, obviamente vai fazer com que ela tenha um gasto energético maior, tá? Comparativamente a essa condição. Então, o fato desse movimento ser mais dinâmico, né, caracteriza com um melhor aproveitamento da energia elástica, tá? Então, o que esse autor, o Gustrand, fala a respeito dessa questão, dessa relação que existe, né, entre a oscilação vertical e a economia da corrida. Então, ele comenta que o impulso vertical é proporcional à alteração da velocidade vertical do centro de massa, tá? Então, aqui, a partir do momento que eu consigo ter uma boa fluência desse movimento, sem essas quebras muito grandes nessa região mais baixa do quadril, né, eu consigo fazer com que esse pulso vertical seja mantido, né, mas sem uma necessidade tão grande de uma ação concêntrica como na outra corredora, tá? Então, para eu gerar potência, para poder deslocar esse centro de massa, eu preciso dessa ação concêntrica, né, fundamental, né? Afinal, a gente vence a força da gravidade em função dessa ação concêntrica, mas eu também consigo facilitar o quê? O uso da energia elástica. Então, quando eu faço essa transição rápida nessa base aqui, eu facilito a utilização da energia elástica. Já nessa condição, quando eu tenho uma base muito grande aqui, eu já perco o que eu poderia utilizar de energia elástica, eu já dissipo essa energia em forma de calor, e aí eu dependo mais da minha ação concêntrica. Dependendo mais da minha ação concêntrica, as minhas articulações, a minha musculatura trabalhando por mais tempo, né? Então, isso pode ser uma variável de sobrecarga, pelo tempo de contração que essa musculatura fica para poder manter uma certa velocidade, tá? Bom, considerando isso, né, eu me baseei nessa aula nesse artigo aqui do Folland, que eu achei extremamente interessante, porque ele faz exatamente essa relação muito intrincada entre a questão da fisiologia e da biomecânica na economia de corrida, tá? Então, primeiro, né, eu vou mostrar para vocês alguns parâmetros biomecânicos e relacionar esses parâmetros a 2 variáveis fisiológicas e uma variável de performance. Então, aqui nessa tabela, a gente tem o LEC como sendo o custo energético de locomoção, tá? Então, quanto custa para o meu corpo fazer essa locomoção através da corrida? Essa outra variável, VLTP, ela é a velocidade do limiar de lactato, tá? E o outro é o melhor tempo da temporada, tá? Então, o que ele fez aqui? Pegou cada variável biomecânica que ele mediu, e aí foram diversas variáveis, isso aqui foram as que mostraram alguma correlação, né? Foram diversas variáveis,
E aí eles mostram aqui, por exemplo, aqui eu dei destaque para vocês, as que tiveram uma correlação mais elevada, e principalmente com o fator gasto energético, né? Então aqui no caso eles estão falando em gasto energético, e o inverso seria economia de corrida, tá? Então quando a gente coloca, né, oscilação vertical da pelve, tá? Uma correlação relativamente alta com o gasto energético, uma relação direta, então quanto maior a minha oscilação vertical da pelve, maior o meu custo energético para minha corrida. E o inverso também é verdadeiro, né? Só que não teve, né, uma correlação tão alta com a velocidade de lactato, do limiar de lactato, e a performance, tá? E aí a gente percebe que o mesmo aconteceu com a velocidade de frenagem da pelve, tá? Então a velocidade horizontal, né? Então aquele momento de frenagem, o quanto que a pelve freia. Também teve uma correlação relativamente boa com o comprimento da passada, tá? E duas variáveis biomecânicas, cinemáticas, desculpa, relacionadas ao joelho, né? Que é exatamente esse ângulo aqui do joelho, né? Então, o ângulo do joelho na condição do contato com o solo, né? E o menor ângulo do joelho no contato com o solo. Tá? Que, né, seria na fase de apoio, né, no médio apoio, que a gente chama da fase da corrida. Então percebam que em termos de economia de corrida, a gente tem variáveis importantes a ser observadas, que é exatamente o quê? A oscilação vertical, o quanto dessa velocidade horizontal que está sendo freada, o comprimento de passo e o quanto o joelho está envolvido nessa condição. Tá? Um joelho que flexiona demais, né, muito provavelmente vai fazer o movimento que a gente viu daquela atleta da direita. Então ele vai ter que ficar muito tempo flexionando e vai flexionar bastante para depois poder fazer uma ação concêntrica que o estenda, né? Então, obviamente, a gente percebe que, né, no caso aqui, como a gente tem aqui no caso, né, uma flexão muito grande, a flexão mínima do joelho sendo muito elevada, vai ter um custo energético muito grande, tá? Então isso que a gente é interessante observar, porque muitas vezes quando a gente olha alguém correndo na rua, a olho nu a gente não consegue medir praticamente nada, não consegue verificar nada. A gente vai ver uma diferença se está correndo sentado, se está correndo com o tronco inclinado, se está colocando o pé muito para frente, mas não vai sair muito mais além disso, tá? Então é claro que para a gente poder fazer essas relações, a gente vai ter que filmar e olhar frame a frame o que está acontecendo com essa pessoa, né, em termos cinemáticos. Tá? E aí, continuando com esse autor, ele fez uma relação entre o custo energético de locomoção e essa oscilação vertical. E aí a gente percebe que nesse grupo de 97 corredores que ele experimentou, e aí você tinha desde corredores de nível nacional do Reino Unido, como corredores recreacionais, com o tempo dos 10 em torno de 52, né, tanto homens como mulheres, e a gente percebe uma diferença bastante grande em termos de custo energético e oscilação vertical da pelve. Tá? Então a gente vê indivíduos que têm uma oscilação muito baixa e um custo muito baixo, né? Indivíduos que têm uma oscilação não tanto baixa, mas ainda têm um custo baixo, mas indivíduos que, quando apresentam um custo mais elevado, eles acabam tendo uma oscilação da pelve um pouco maior. Tá? Então ele mostra exatamente essa relação direta que existe entre o gasto energético e a oscilação da pelve. Então isso mostra que essa é uma variável importante do ponto de vista de economia de corrida. Então quanto mais o indivíduo oscila a pelve verticalmente, mais energia ele gasta. Tá? Então isso já é um indicativo aí para a gente quando está fazendo qualquer análise de corredor ou está observando alguém correndo. Então, se a gente observa que existe essa oscilação vertical de uma forma bastante pronunciada, então já dá para partir do pressuposto aí, existe uma grande possibilidade de ele estar tendo um gasto energético bastante grande, ok? Então, obviamente, que ter essa condição de minimizar a oscilação vertical é fundamental, tá? Agora, como é que a gente faz para minimizar essa oscilação vertical? Um fator que auxilia muito, nesse caso, é a questão do joelho, né?
Então a minha pelve só oscila porque o meu quadril flexiona muito, porque o meu joelho flexiona muito. E porque o meu tempo de contato é muito grande. Então eu preciso tornar o meu membro inferior mais rígido, tá? Para que exatamente isso reverta em economia de corrida, tá? E existe também a correlação com a performance desses pontos, ok? Então, dando continuidade, né, esse outro estudo aqui do Adams, também levando em consideração essa questão da oscilação vertical, ele pegou atletas, né, de ambos os sexos, fez uma medida baseline em termos de força-reação do solo, e depois fez com que eles fizessem um aumento de cadência, né, e fizessem uma corrida com pouca oscilação vertical, usando ferramentas, né, de feedback visual, para que ele pudesse manter essa baixa oscilação vertical, né, não ficar só no feedback do avaliador. Né? Então ele estava vendo o que ele estava fazendo, então ele estava conseguindo manter aquela baixa oscilação vertical. E no caso da cadência, né, havia um metrônomo que fazia com que a pessoa corresse numa determinada cadência mais elevada. Então, percebeu-se aqui que a oscilação vertical também interferiu no quê? Na força de reação do solo, né? Onde indivíduos que tinham lá no baseline 2,4, né, o grupo que apresentou lá em média 2,4 vezes o peso corporal na medida baseline, após, né, ao fazer a corrida com alta cadência, não caiu de uma forma tão significativa, né? Mas apresentou aí, quando fez uma pequena oscilação, quando conseguiu correr com uma pouca oscilação da pelve, conseguiu reduzir de forma significativa a questão da sua força de reação do solo. Tá? Lembrando que a força de reação do solo, o impacto, né, é um indicativo, dependendo da variável de impacto que a gente olha, pode ser um fator de risco relacionado à lesão. Tá? Então, oscilar menos verticalmente também pode, teoricamente, proteger também de lesões futuras. Tá? Então, essa variável também acaba sendo bastante importante. E aí, quando a gente olha, né, um outro gráfico apresentado pelo Folland, voltando ao Folland agora, e aí ele fez uma regressão, um tratamento estatístico de regressão, e aí tentando demonstrar das variáveis que foram analisadas, de algumas dessas variáveis, quais que contribuíam mais para a economia de corrida. Né? E aí a gente começa a entender aonde que a gente tem que atuar mais em termos de correção da técnica para tornar o indivíduo mais eficiente. Tá? Então esse gráfico aqui mostra, né, então lembrando que o custo energético da corrida, que é essa variável LEC, né, ele depende em quase 30% da oscilação vertical da pelve. Tá? Então essa é uma variável extremamente importante. Então quando eu olho o meu atleta, quando eu olho um corredor e percebo que ele está oscilando, então eu sei que praticamente 30% do gasto energético dele na corrida está envolvido com relação a essa oscilação da pelve. Tá? Então é algo que tem que ser corrigido? Sem dúvida. E aí a gente percebe que outras variáveis, como o ângulo do joelho e a velocidade da pelve, também contribuem, mas numa proporção um pouco menor, mas também tem que ser vistas. Então, e essas três variáveis, elas mostram que praticamente 39% do gasto energético da corrida está envolvido com essas três variáveis. Né? Então, oscilação vertical, a velocidade da pelve menor, em torno ali de 4%, e o ângulo do joelho, né, que também está envolvido lá na hora que eu coloco, quando eu flexiono o joelho, no tempo a maior flexão do joelho, né, então no ponto mais baixo da pelve, né, no apoio médio, a gente tem uma condição de interferir demais na economia de corrida. Tá? Então, essas três variáveis aí já respondem por 39% da economia de corrida. Porra, interessante, né? Quando a gente olha a variável de limiar anaeróbico, limiar de lactato, né, a gente tem outras variáveis interferindo, né? Então a gente já começa olhando principalmente as duas variáveis que mais interferem. A gente vai ter de novo a velocidade da pelve interferindo na ordem aí de 12%, e a inclinação da tíbia no momento do toque do calcanhar com o solo, tá? Aí da ordem de 20%, tá?
Então, essas duas variáveis, olhando a biomecânica, dá para, de repente, falar que a gente tem aí basicamente 32%, 33% do limiar anaeróbio, do limiar de lactato, sofrendo interferência dessas duas variáveis, uma delas a inclinação da tíbia, a outra a velocidade horizontal da pelve. E quando a gente vai para o tempo, no melhor tempo da temporada, né? E aí a gente percebe que essas duas variáveis também compõem essa variável tempo essa performance, né? E aí é uma outra variável que é a variável relacionada a tempo de contato. Esse DF é Dutch Factor. A gente vai ver mais para frente, mas Dutch Factor é exatamente a relação entre tempo de contato e fase aérea. Tá? Então é uma relação que se faz simples, uma dividida pela outra, e aí se deu o nome dessa variável de Dutch Factor. Tá? E a gente percebe ali que o Dutch Factor contribui ali em torno de 6% com relação à performance, a melhor performance no ano. Tá? Então, dentro dessas três variáveis, a gente percebe que a variável a velocidade horizontal da pelve, ela aparece nas três, tá? Na economia de corrida um pouco menos, mas nas outras duas já tem uma contribuição razoável em torno aí dos seus 10%, pelo menos, tá? Então, né, pensando nisso, né, essa é uma variável também importante quando eu vou analisar tanto a economia de corrida como variável de performance, tá? Saindo um pouco da oscilação vertical e indo para o tempo de contato, tá? O que a gente vê, né, em termos de estudos científicos mostrando a questão do tempo de contato, a princípio, promover uma melhor economia de corrida e facilitando, né, e a gente vai vendo também a questão da velocidade máxima, né? Tanto é que quando a gente começa a comparar o tempo de contato de alguém que corre a 10 com alguém que corre a 20, ele tende a diminuir, tá? Vou mostrar um gráfico para vocês exatamente que tem essa característica que vai ratificar isso que eu estou falando para vocês, tá? E aí o que muda em termos de posicionamento do pé, em termos de proporção, né, do tempo que eu fico freando, do tempo que eu fico acelerando, né? É exatamente essa questão da frenagem que vai ser um ponto crucial para poder manter a velocidade, mesmo que não seja máxima, mas manter uma velocidade constante e, consequentemente, para a economia de corrida. Então, indivíduos que tendem a ter uma proporção de frenagem e aceleração igual, né, ou proporcionalmente maior para a frenagem, esses indivíduos tendem a ser menos econômicos e menos velozes. Agora, quando eu faço o contrário, quando eu tenho uma proporção maior para propulsão e menor para frenagem, a tendência desses indivíduos é serem mais velozes e mais econômicos. Tá? Então, esse mesmo autor, o Numela, ele mostrou a questão da economia de corrida, né, relacionando exatamente o quanto se gastava, o quanto se consumia de oxigênio, né, e o tempo de contato. Então, para dois grupos aqui, que ele dividiu em dois grupos, os grupos que tinham contato, em duas velocidades, né, em velocidades menores com os pontos mais escuros e as velocidades maiores com os círculos, tá? E aí, quando a gente vê uma linha de tendência, a gente percebe que a velocidades maiores, o grupo tendeu a ter tempos de contatos menores, tá? E aí, a hora que a gente pega, né, a questão da economia de corrida, né, então, a gente percebe aqui que quando a gente vai ter, por exemplo, esse indivíduo que tem aqui uma economia de corrida perto de 140 mililitros por quilo por minuto, né, um tempo de contato de 150. Tá? E claro que eu vou ter indivíduos com o mesmo tempo de contato com um gasto menor, e indivíduos com o mesmo tempo de contato com um gasto maior, que isso é o que a gente conhece como variabilidade biológica, né? Então, mas a tendência desse grupo, né, o mesmo grupo que correu com 5,8 e o mesmo grupo que correu com 6,6, tendeu a ser mais econômico, né, com um tempo de contato mais baixo, tá? Então, quando a gente fala na fase de apoio, então é o tempo de contato até a propulsão, é interessante que a gente tenha uma curta fase de frenagem, tá? E essa passagem para a propulsão seja o mais rápido possível. Então, joelho vai interferir nisso? Sem dúvida. Quadril vai interferir nisso? Sem dúvida, tá? Então, muitas vezes, né, por conta disso, se pensa na questão do tipo de pisada. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então,
essas variáveis, né, da fase de frenagem e a propulsão, rápida passagem para a propulsão, faz com que eu tenha uma maior economia de corrida e aumente a minha velocidade. Tá? Tanto é que quando a gente vai comparar o tempo de contato de um fundista com velocista, a diferença na pisada aí é da ordem aí de 50% a 80%, né? Mais rápido para o velocista, obviamente. E o que acaba sendo bastante característico é exatamente o uso da energia elástica, né? Pela musculatura, quanto mais rápido for esse tempo de contato, maior o uso de energia elástica. Então, eu estou acrescentando a energia da ação concêntrica, também a energia elástica dos componentes elásticos do músculo. Tá? Então, isso faz com que, até certo ponto, eu economize um pouco do meu gasto energético proveniente da ação concêntrica. Tá? E aí, quando a gente olha, né, nesse outro trabalho, a questão da relação entre o VO2 com o tempo de contato. Então, percebam que indivíduos que apresentam um maior VO2 acabam tendo um menor tempo de contato. Tá? E quando a gente mostra isso, dividindo por corredores que correm com retropé e corredores que correm com médio-pé, a gente percebe que corredores que correm com médio-pé acabam tendo um tempo de contato menor do que corredores que correm com retropé. Tá? Então, só para quem não está familiarizado com essa nomenclatura, médio-pé é quem corre com o pé inteiro no chão, faz o contato com o pé inteiro no chão, e retropé é quem faz a corrida com o calcanhar. Né? Entra primeiro com o calcanhar para depois fazer a passagem pelo médio pé e depois pela ponta do pé, tá? Pelo antepé. Então a gente percebe que quem corre com retropé acaba tendo, né, um tempo de contato menor, tá? Então esses indivíduos, né, correram aí a uma velocidade de 14 km por hora, né? Então não era na máxima velocidade. Então o tempo de contato mais elevado apresentou o tempo de contato, né, teve diferença nessa questão do consumo de VO2, né, pegando onde o médio pé teve menor consumo comparado ao retropé, tá? Ou se a gente for analisar de uma outra forma, para o mesmo tempo de contato, o retropé foi menos econômico que o médio pé, tá? Em torno da ordem aí, em média de 18%, tá? Então a gente pode ver nas duas óticas aí. E aí, quando entra naquela variável que eu falei para vocês, Dutch Factor, lembrando que o Dutch Factor é o quê? É a relação entre tempo de contato e o tempo na fase de balanço. Né? Então, o tempo que o pé fica em contato com o chão e o tempo depois da propulsão que ele vai fazer todo o processo de passagem para o próximo passo. Tá? Então, esse estudo de Luciana, eles compararam 20 corredores que tinham um Dutch Factor mais elevado e 20 corredores que tinham um Dutch Factor mais baixo, tá? Acreditando que, de repente, essa variável pudesse indicar alguma coisa em termos de economia de corrida. E aí eles perceberam que não houve, né? Então, no caso, as barras negras aqui, elas mostram os indivíduos que tinham um Dutch Factor mais elevado. Então, percebam que, mesmo em velocidades diferentes, né, o consumo de energia não se alterou, tá? E mesmo de um grupo para o outro, né, olhando a comparação do Dutch Factor baixo, barras vazadas, e o Dutch Factor alto, as barras negras, não existe diferença entre eles. Existiu diferença no consumo de energia dos indivíduos com Dutch Factor baixo em velocidades diferentes. Tá? Então, em termos de economia de corrida, essa variável Dutch Factor, para essa autora, né, para esses autores, eles não identificaram como sendo uma variável importante que afeta a economia de corrida. Tá? Mas, né, em compensação, uma parte interessante da corrida, né, não estando atrelado à economia de corrida, mas estando atrelado a uma questão mais biomecânica, mostrou, né, que, num primeiro momento, indivíduos que tinham um Dutch Factor mais baixo, eles apresentaram uma menor distância, né, que é essa demonstrada aqui, entre o ponto mais baixo do quadril e o toe-off, que é exatamente o tirar o pé do chão, né? Então, essa distância aqui do quadril, né, então o quadril passando por essa fase, quando ele chega na outra fase, ele diz a distância dos indivíduos que têm o Dutch Factor mais baixo, comparando com o Dutch Factor mais alto, então percebe-se que esses indivíduos tinham uma diferença razoável em termos de projeção do seu quadril à frente.
Tá? Então, fazendo essa comparação, a gente percebe que indivíduos que têm um Dutch Factor mais alto, né, então ele tem o quê? Essa projeção mais à frente do quadril, coincidindo praticamente com o ponto mais alto, o ponto de toe-off, como o ponto mais alto do centro de massa, tá? Que é exatamente o meio da fase de voo, né, o ponto mais alto da fase de voo. Tá? Então, quando a gente compara, né, indivíduos com Dutch Factor mais baixo com Dutch Factor mais alto, né, quando a gente vai olhar na oscilação vertical, indivíduos com Dutch Factor baixo acaba tendo nesse grupo, teve uma oscilação vertical aí da ordem de 4%, de 3 a 4 centímetros, né? E quando a gente pega os indivíduos de Dutch Factor mais alto, essa oscilação vertical foi da ordem aí de 1 a 2 centímetros, tá? Então, se a gente considerar que a oscilação vertical pode ser um fator de economia de corrida, talvez o Dutch Factor não seja uma variável sensível para identificar a economia de corrida, mas a oscilação vertical talvez seja, pelo que a gente viu no artigo do Folland, tá? Então, olhando essas condições, né, então é interessante que a gente vê que, muitas vezes, uma condição de um membro mais rígido, juntamente com uma oscilação vertical, talvez favoreça essa questão, essa melhora da economia de corrida. E quando a gente junta as duas variáveis, né, quando a gente efetivamente junta as duas variáveis, oscilação vertical e o tempo de contato com o chão, e tenta relacionar isso com a economia de corrida, né? Uma coisa interessante, né, que a gente pensar é a oscilação vertical. A gente não pode esquecer que muitas vezes a gente fala, tá bom, não quero muita oscilação vertical, ok. A gente não pode esquecer que quando meu quadril está alto, eu tenho uma energia potencial mais elevada no meu corpo, né? E quando eu tenho o meu quadril mais baixo, eu tenho uma energia cinética mais elevada, tá? Então talvez seja interessante ter uma oscilação vertical maior, né? Mas a gente percebeu que quando acontece isso, meu tempo de contato aumenta consideravelmente, tá? Então olha só, quando a gente começa a ver no mesmo grupo de corredores, colocando esses corredores para correr a 10 e até 22 km por hora. Olhando um gráfico como esse, a gente consegue identificar algum padrão, né, em termos de tempo, relacionando tempo de contato com deslocamento? O que a gente espera, né? Velocidades mais baixas, a gente espera tempos de contatos menores, e velocidades mais altas, tempos de contatos maiores, né? Ou ao contrário disso, né? Já tinha falado lá atrás que quando a gente compara fundistas com velocistas, os velocistas acabam tendo aí 50% a 80% do tempo de contato, né? Então, pensando nisso, se a gente começar a olhar os grupos, né, e fazer uma análise mais detalhada de cada grupo, a gente consegue perceber que a tendência, né, no caso, indivíduos que correm a 22 km por hora, né, que são as bolinhas cheias, as bolinhas, esses círculos preenchidos, a gente tem lá variando de 275 a 325 milissegundos, né? Quando a gente diminui essa velocidade para 20 km por hora, a gente percebe que deslocou um pouquinho para a direita. E nas outras velocidades menores, a gente percebe que esse grupo vai deslocando mais para a direita. Tá? Então, a velocidade ela é diretamente relacionada com a questão do tempo de contato com o chão, e a gente percebe, olhando, né, se a gente fosse fazer uma reta aqui, que a inclinação não muda muito, né? Talvez mude um pouco da primeira para a última, né, essa inclinação, tá? Então, mostrando que essa relação direta entre deslocamento do centro de massa, juntamente com o tempo de duração, essa relação direta é extremamente importante, tá? E vendo o que a gente viu anteriormente com relação à economia de corrida, né, a gente é uma variável importante para a gente correlacionar num atleta que a gente possa vir a treinar ou acompanhar, tá? Aí a gente tem, né, como eu falei para vocês, outros fatores biomecânicos que afetam essa questão da economia de corrida, né? Então a gente tem a questão do tipo de pisada que a gente faz, né, em termos de corredor de retropé e corredor de antepé, por exemplo, né? Então se coloca muito, fundista, maratonista corre com antepé, né? A gente dá para perceber quando você olha que não é bem assim. Existe uma maior proporção de corredores com antepé, sim, existe,
mas essa proporção não passa de 10%, mesmo no alto nível, tá? Você vai ter mais corredores de médio pé, com certeza, né? Mas os de retropé ainda são predominantes, numa proporção menor, mas ainda são predominantes, tá? Então, mostrou aqui, nesse estudo do Gruber e colaboradores, eles mostraram aqui que indivíduos que corriam de forma mais lenta, né, naturalmente de retropé, eles tinham um menor VO2, né? Eles consumiam menos energia ao correr em velocidades menores, tá? Quando esse indivíduo fazia uma troca de pisada para antepé, então indivíduos que faziam corrida com retropé habitualmente, quando eles mudavam uma pisada para antepé, teoricamente um tempo de contato menor, isso aumentava o consumo de O2, né? Então, significa o quê? Que toda mudança que a gente faz de técnica, muitas vezes, ela precisa levar um tempo para poder se adaptar, né? Então, não é simplesmente o fato de correr com antepé que vai fazer com que eu, simplesmente, só o fato de mudar que melhore a minha corrida. Eu vou ter que ter um processo de adaptação até automatizar toda aquela nova condição e para que isso se torne de uma forma mais automática, todo o meu controle, e aí sim eu começo a economizar energia, tá? E indivíduos que habitualmente faziam corrida com antepé e trocaram para retropé, também tiveram esse aumento de VO2 com a troca de pisada, tá? Então, nessa questão, né, de tipo de pisada, então, não adianta, né? O padrão motor que a pessoa tem desde criança, ele é predominante, tá? Por mais que, de repente, possa se falar que a pisada com antepé ela possa ser mais econômica, querer transformar um corredor de retropé em antepé com o objetivo de melhorar a economia de corrida, talvez possa não ser uma boa estratégia, tá? Aquele artigo do Folland, como eu mostrei para vocês, eram com 97 corredores experientes, tá? Então, corredores de nível nacional até corredores recreacionais com um bom ritmo de corrida. Quando a gente olha pessoas corredores iniciantes, né, que um estudo com corredores iniciantes, aí que na verdade foi um N acabou sendo menor, né, com 14 mulheres, não com quase 100 corredores, que eram iniciantes em corrida, tá? E que foi um programa de 10 semanas. E aí tiveram 3 variáveis que contribuíram muito para a economia de corrida desse grupo, né? Então, no primeiro momento, a velocidade de eversão no contato inicial, ou seja, a pronação, tá? Então, a redução dessa pronação melhorou a economia de corrida. Então, basicamente, as mulheres não sabiam como colocar o pé no chão e deixavam o pé desabar, né? Então, a partir do momento que essa velocidade de eversão reduziu, né? Ela conseguiu fazer com que essa fosse um primeiro amortecimento e, com isso, aproveitar um pouco mais da energia elástica dos elementos elásticos do próprio pé, tá? O tempo que acontecia o pico da dorsiflexão, tá? Então esse pico foi mais retardado, tá? Então fazendo com que também isso afetasse a questão da melhora da economia de corrida, tá? Porque normalmente se entrava muito com a dorsiflexão muito pronunciada desde o começo, e isso, um tibial anterior trabalhando muito mais tempo, né, por um tempo mais prolongado, também acabava aumentando um pouco mais o gasto energético. Então, a partir do momento que conseguiu-se retardar o pico dessa flexão para um ponto mais distante do contato com o chão, do quase contato com o chão, fez com que se economizasse energia, e também o quanto se estendeu de joelho na propulsão, né? Porque a partir do momento que você faz a propulsão, né, nesse gráfico aqui mostra, né, então, o quanto você estende efetivamente o joelho, vai acabar interferindo na própria alavanca do pé para a utilização do tríceps sural, e também vai interferir no quanto eu tenho de extensão de quadril para a utilização do glúteo para a propulsão. Então, se eu estou usando mais músculos e se eu estou usando a energia elástica maior, de uma forma mais pronunciada desses músculos, a tendência é economizar um pouco mais de energia, tá? E aí, tentando trazer outros fatores que podem contribuir na economia de corrida, né? Então, a gente viu lá, né, que a oscilação da oscilação vertical, no caso do Folland, foi um fator extremamente importante, explicaria lá quase 30% da economia de corrida,
No caso, Tartaruga e colaboradores mostraram outras variáveis, né? E colocando a oscilação vertical somente como 7 ponto, contribuindo somente como 7,2, tá? E as variáveis que mais interferiram foram a frequência da passada, do passo, e o comprimento do passo, tá? Então percebam que cada estudo acaba apresentando uma variável diferente, claro que isso tem a ver com a metodologia que cada um faz, né? Então, pensando em tudo isso, né, que nós falamos agora, eu acho que é importante a gente direcionar o nosso pensamento para uma condição de que, para eu poder ter um indivíduo econômico na corrida, eu preciso sim pensar na questão da biomecânica e perceber como que elas interferem na questão fisiológica. Então, se a gente está falando em longa duração, eu hoje, por exemplo, não consigo correr 5 km. Para eu me tornar mais econômico para correr 5 km, algumas variáveis precisam ser consideradas, né? Se eu evoluir para distâncias cada vez maiores, eu preciso tornar o meu corpo, né? Claro que a fadiga acaba interferindo nisso, e eu preciso tornar o meu corpo mais rápido para suportar um tempo maior de fadiga. E, obviamente, quando eu passo de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 21, de 21 para 42, de 42 para ultras, né? Eu preciso retardar cada vez mais esse ponto de fadiga e entender que a fadiga vai influenciar, sim, né? Não dá como correr sem fadiga, mas que eu preciso controlar, para saber controlar o meu corpo, controlar a técnica do meu corpo, e isso, né, a fadiga está diretamente relacionada a questões fisiológicas, né, para que exatamente eu mantenha uma intensidade aonde esse nível de fadiga não interfira na minha mecânica de movimento. E aí, com isso, eu consigo tornar uma corrida mais econômica, tá? Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, ou não sei se mais compliquei a vocês com relação a essa apresentação.